E aí moçada, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar na prática como fazer o desenho de uma personagem usando aquela técnica da aula passada onde a gente usa o tamanho da cabeça para fazer a construção do resto do corpo. Porém, para fazer esse desenho eu não usei as 7 cabeças completas, ou seja, eu quis fazer o desenho numa proporção um pouco maior para dar mais destaque aos detalhes. Eu usei apenas 4 cabeças como tamanho para fazer essa personagem caber aqui na folha A4 e dar destaque a esses detalhes que eu mencionei. Então agora com esse olhar de tamanho você percebe que com aquela técnica você consegue fazer a personagem do tamanho que você quiser e a personagem que você quiser, porque esse é apenas o esqueleto, a formação do personagem vai depender da tua criatividade. Reparem que o primeiro esboço eu fiz bem clarinho e agora esse segundo esboço eu tô forçando um pouquinho mais o meu lápis, por mais que seja uma lapiseira. Mas enfim, o que eu quero dizer é que você não pode forçar muito o lápis, senão na hora que você for apagar ele para fazer a arte finalização com o nanquim, vai ficar marcado o papel, coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente no vídeo, acompanha comigo. Em relação ao tamanho da personagem, eu quis fazer ela um pouco maior usando essas proporções de apenas 4 cabeças, para que eu pudesse destacar essas dobras da roupa, coisa que quando você faz o desenho muito pequeno você não consegue, tem alguns detalhezinhos que são bem difíceis de fazer e outros até mesmo impossíveis se você fazer o desenho muito pequeno. E por falar em tamanho, desde que eu comecei a desenhar esse estilo de desenho aqui no canal, essas personagens, algumas pessoas vêm me indagando a respeito do tamanho de alguns atributos das personagens. E se a gente for levar em consideração os filmes do Street Fighter, por exemplo, você percebe que a Chun-Li tem uns atributos bem exagerados. E a gente tá falando de desenho no estilo anime, ou seja, a gente tá falando de um desenho, a gente não tá fazendo algo realista, o que na realidade existem algumas pessoas com certos atributos bem grandes, mas a gente está falando de um desenho, então você pode exagerar ou não, isso vai depender do gosto de cada um, de você fazer o do tamanho que você achar que deve fazer. Mas eu vou fazer outras personagens um pouquinho menorzinhas, ao gosto de vocês. E para a arte finalizar, como muitos de vocês já conhecem o canal, eu gosto de finalizar com nanquim. E essa daqui, para quem gosta de números, essa nanquim que eu estou usando é uma Pentel ou Pentel 03, e para fazer aqueles detalhezinhos menorzinhos ali, por exemplo, do olho, da sobrancelha, nariz e boca, eu usei uma um pouquinho mais fina. É uma Pentel também, porém ela é uma 003, ela é bem mais fininha do que um fio de cabelo. Eu gosto de usar duas canetas nanquins, uma um pouquinho mais grossa e uma um pouquinho mais fininha para fazer esses detalhes, tipo as achuras. Isso, visualmente falando, causa um efeito bem mais interessante do que quando a gente vê um desenho com um traço só, ou seja, o traço com toda a mesma espessura. Então é legal você variar entre o traço mais grosso e algumas partezinhas você fazer o traço mais fininho. Mas caso você só tenha uma caneta, você só vai precisar se adaptar, ou seja, você vai procurar o ponto onde a caneta risca um pouquinho mais fininho e aonde a caneta tem aquele traço natural, aquele traço mais grossinho. Tenta usar essa dica que eu te dei agora da caneta nanquim, da ponta mais grossinha e mais fininha, com uma caneta só. Tenta achar o ponto dela onde ela risca mais fininho e onde ela risca mais grossinha e utiliza isso nos seus desenhos e depois me conta aqui nos comentários se funcionou ou não. E a respeito da borracha em cima da caneta nanquim, muita gente reclama que quando passa a borracha para apagar os vestígios do lápis, a caneta acaba desbotando. E não é a caneta que desbota, é o papel que desgasta, porque o teu esboço estava muito forte e você acabou fazendo muita pressão com a borracha para passar por cima da caneta nanquim. Então, da próxima vez, faz o esboço um pouquinho mais de leve e tenta apagar mais de leve, que você vai ver que a caneta nanquim não vai desbotar dessa vez. E depois de tanto tempo sem usar as minhas Copics, eu achei que o tom de pele delas ia combinar bem com a Chun-Li, então eu acabei utilizando os tons de pele que eu tinha guardado. É que já são longos anos comprando marcadores, então tem alguns marcadores que eu nem lembro mais que eu tenho. E se você me perguntar o que isso me custou... Isso tudo me custou minha família. Sim, porque hoje para você comprar um kitzinho de marcador de boa qualidade tá custando bem mais do que uma calça para uma jovem de 16 anos usar. E agora a respeito de técnica, existem vários tipos de técnicas de pintura, seja ela com marcador ou com lápis de cor. Tem a técnica que a gente começa com o tom mais escuro e passa para o tom mais claro, e tem essa técnica que eu estou usando agora, que a gente começa com o tom mais claro e vai passando para o tom mais escuro. Isso se o marcador for de boa qualidade, não tem diferença nenhuma. Agora
Agora, se for um marcador um pouquinho mais baratinho, eu aconselho que você comece com o tom mais escuro e passe para o mais claro, que assim é mais fácil você clarear o desenho do que você escurecer ele depois. Quando a gente começa na pintura, é natural que a gente carregue demais as cores, ou seja, se você começar pelo tom mais claro, como eu comecei aqui, depois você vai querer escurecer e é capaz da coisa fugir um pouco de controle e você escurecer o desenho demais. Então você já começar pelo tom mais escuro ou um tom médio e você ir clareando o desenho, você vai conseguir chegar no resultado um pouco melhor e mais rápido. Mas claro que existem técnicas e técnicas, eu já mostrei técnicas onde começa com o tom mais claro e onde começa com o tom mais escuro. Isso é uma decisão artística, você vai fazer o teste e ver o qual que você gosta mais, o qual que você se adapta melhor. E por falar em adaptações, eu gosto de adaptar o desenho à minha realidade, ou seja, mesmo eu tendo todos os tons que eu preciso para fazer esse desenho, eu gosto de fazer a misturinha de alguns produtos. Heisenberg. No meu ponto de vista, quando a gente faz essa mistura de marcador com lápis de cor, a gente dá uma profundidade maior nas luzes e sombras. E além do lápis de cor, eu gosto de utilizar nanquim branco para fazer as luzes do desenho. Eu gosto de usar caneta gel branca, mas se você tiver uma caneta Posca branca, o resultado fica bem melhor do que a gel. E se você tiver um guache branco de boa qualidade, a luz vai ficar bem mais legal do que com todos esses que eu citei anteriormente. Porém, tudo na arte são testes, você precisa testar, você precisa estudar, você precisa prestar atenção no que algumas pessoas falam e outras nem tanto, porque o que tem de gente falando bobagem na internet... Então, o que eu tô querendo dizer é que você precisa testar as quais técnicas que te agregam, as quais técnicas que você se adapta melhor, e aí você faz os testes e você vê essa daqui eu gostei, essa daqui eu não gostei, e aí você vai estudando as que melhor te fazerem desenhar melhor. E muita gente fala que não precisa fazer no esboço todo o formato dos músculos do personagem, e eu te digo que sim, você precisa fazer, e aí quando você for fazer as dobras da roupa, como por exemplo ali na barriga, onde eu já tinha feito a marca do abdômen dela, você faz as dobrinhas exatamente em cima do músculo e isso fica bem mais legal do que se você colocar essa dobra por cima do músculo, dá a impressão que o personagem ficou meio tortinho, meio sei lá. Então, se você já tem o desenho, o esboço pronto, o resto são acessórios, então você coloca os acessórios por cima do esboço e o desenho funciona bem melhor. O mesmo acontece com essas marcações das pernas, onde eu fiz e agora esse vestido dela, por assim dizer, cobriu essa marca das pernas, mas eu ainda estou utilizando essas marcas das pernas para fazer essas dobras da roupa, essas dobras do vestido. Tudo aquilo que eu fiz no esboço me ajuda para colocar os acessórios da personagem. É interessante que o lápis seja relativo à cor do marcador, ou seja, se eu estou usando um marcador marrom claro, eu vou usar um lápis de cor marrom escuro para fazer essa sombra. E eu gosto de utilizar também o lápis de cor branco, que aí ele se mistura e ele não fica totalmente branco para dar essa luminosidade. Ah, e o giz pastel por baixo ali para dar aquele fundo, para não deixar o papel só ali no branco, ali sem fundo nenhum. E se eu te ajudei de alguma forma, não esquece de deixar aquele like aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e comenta aqui embaixo qual é a sua dificuldade no desenho, que se tiver ao meu alcance eu ficarei muito feliz em poder te ajudar e nos vemos no próximo desenho. Valeu!